Assim como a noite sucede o dia, assim como se renovam as marés, assim como giram os astros, assim é a vida do homem, um constante morrer para sempre renascer. Muito bem, para que você possa compreender o alcance do trabalho que iremos começar agora, eu preciso falar um pouco sobre o paganismo. A palavra pagão vem de paganos, que literalmente quer dizer homem do campo, camponês, aldeão. O conceito que hoje as pessoas usam sobre paganismo, que acabou virando sinônimo de politeísta, de idólatra, de não crente em Cristo, procede da época em que o Império Romano tornou oficial o cristianismo. Porque todas as religiões anteriores ao cristianismo eram pagãs. E de repente vem o cristianismo e se converte na religião oficial do Império, com toda a força de Roma, por princípios econômicos. Isso é muito importante nós termos em mente. Não foi a fé que fez Roma tornar o cristianismo a sua religião oficial. As pessoas naquele tempo pagavam impostos segundo as religiões que professavam. E foi conveniente, dado o número de cristãos que existiam, que o cristianismo se transformasse em religião oficial. Mas o paganismo, na verdade, é uma cultura, tal como temos hoje a cultura oriental, a cultura ocidental, e ele também tem uma espiritualidade típica que não pode ser muito bem traduzida por religião. O paganismo em si não é uma religião. Dentro do paganismo existem várias religiões. Nós temos a Wicca, a Strega, que é a bruxaria italiana, uma bruxaria ibérica. E são religiões que se manifestam dentro de uma grande cultura que era a cultura pagã. Você sabe que o paganismo tem sua raiz nos tempos paleolíticos, nos tempos em que os grupos eram nômades, eram caçadores, coletores, que andavam daqui para lá e que tinham uma forte ligação com a terra, com a natureza. Toda aquela natureza, toda a terra, tudo aquilo era tido como sagrado, como vivo. O homem e a natureza estavam identificados, eram irmãos e parceiros. Porém, com o advento da religião judaica, com o advento do cristianismo, houve uma grande separação entre o homem e a natureza. O homem era filho direto de Deus e separa-se assim da natureza. Existem características culturais que interligam todas as culturas pagãs. Havia uma corresponsabilidade entre todos os membros da comunidade, ligados por laços de parentesco a uma ancestral comum, que era a Grande Mãe. A Mãe Terra que hoje é tão cultuada, tão venerada. Naqueles tempos, eles tinham aquilo como natural. Todos eram filhos da Grande Mãe, todos eram irmãos. E esse sentimento de ancestralidade é partilhado com a natureza e com todos os seres vivos. E havia um respeito por todas as formas de vida e existência. Não que fosse uma convivência pacífica, mas ainda você vê hoje, nos dias de hoje, certas culturas aborígenes que antes de matar o animal que irão comer, conversam com ele. Pedem licença à natureza para bater aquele animal e não o outro, para que eles possam se alimentar e alimentar a sua tribo. Por isso a cultura pagã tem uma relação mágica com a natureza, que inclui a sexualidade. Uma coisa muito importante para a cultura pagã é o conceito cíclico do tempo. A partir da ciclicidade dos fenômenos naturais, as estações, as lunações, o movimento do sol, marcavam a vida daquelas pessoas. Havia também um profundo respeito pelos antepassados
que sacrificaram a sua vida para que a comunidade continue a existir, o que inclui um certo tradicionalismo na produção econômica e nos costumes sociais. Na organização social, o mais importante é a partilha, eles viviam em espécies de comunidades e a fraternidade entre todos. E a organização política era matrifocal, onde a rainha ou a sacerdotisa tinha uma função permanente e hereditária, o que conferia a ela a legitimidade do próprio rei. A proposta da vivência que estamos trazendo vem desta época, e as culturas pagãs criaram aquilo que é tido por doutrina da tradição. A doutrina da tradição é uma massa de conhecimentos que é transmitida boca ouvido, mestre e discípulo há milênios, há tempos realmente imemoriais. Trazem bagagens de uma época tida como anterior aos Atlantas, anterior ao continente de Mu. Chega até os nossos tempos dentro desta massa de conhecimento. Foi por possuir este conhecimento que os antigos conseguiram edificar obras simplesmente espetaculares, como as pirâmides, como os jardins suspensos da Babilônia e como uma série de outras obras que hoje, para nós, com toda a nossa tecnologia, ainda é impossível de reproduzir. Como eles sabiam construir uma pirâmide? Como eles sabiam distâncias astronômicas com tanta precisão? Eles se baseavam nos conhecimentos da doutrina da tradição e também nos 7 princípios herméticos. 7 princípios que sintetizam todas as leis universais. De posse deles, resolviam todas as coisas. E este treinamento que estamos trazendo agora baseia-se principalmente em 3 destes 7 princípios. Existe uma obra chamada Caibalion, onde estão explicados estes princípios herméticos. Eu vou ler para você os princípios que nos interessam agora. O primeiro princípio hermético diz que o universo é mental, que tudo é mente. Isso é muito importante, porque sabendo deste princípio, precisamos cuidar muito bem daquilo que pensamos, pois tudo aquilo que pensamos se transforma em realidade, porque tudo é mente. Penso, construo, edifico, conquisto. O segundo princípio tem o nome de princípio da correspondência e talvez seja o mais conhecido de todos, porque é aquele que diz que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, por comparações do maior, do macro, com o menor, o micro, eles iam compreendendo os segredos do universo. O terceiro princípio que nos interessa neste momento é o princípio da vibração, que diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, que nada está parado, fato que a ciência moderna observa e que a cada nova descoberta científica tende a confirmar mais e mais. Porém, o princípio hermético foi anunciado há milhares de anos atrás, por mestres, por sábios, por inteligências magistrais. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Entre 2 polos existem milhões de graus diferentes de vibrações, desde o corpúsculo e o elétron, desde as partículas atômicas, desde o átomo, a molécula, até os mundos, as galáxias, os universos, tudo vibra. O quarto princípio
é o princípio da polaridade. E diz assim: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Você sabe há quanto tempo isso foi formulado? Milhares de anos. E a mim parece estar ouvindo a voz de Einstein dizendo que o universo é curvo. Como eles sabiam? Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Ele diz que a tese e a antitese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus. Os opostos são a mesma coisa, diferindo apenas em grau. Portanto, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus desta mesma coisa. O quinto princípio é o princípio do ritmo, que diz: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, e a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração, um movimento de repulsão, um movimento semelhante ao pêndulo, uma maré enchente, uma maré vazante. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, em nossas vidas. Vivemos dentro de ciclos, ciclos que se renovam, ciclos que movimentam nossa existência. Apenas como citação, o sexto princípio é o princípio de causa e efeito. Toda a causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. E o sétimo princípio é o princípio do gênero, que diz: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Quando nós ouvimos estas leis, nós vemos que são as próprias leis que regem o paganismo. Cultuavam os ciclos, aproveitavam estes momentos especiais que a natureza oferecia para realizar determinadas cerimônias, determinados trabalhos que provocavam renovações em suas vidas. No momento que entrava a primavera, que é quando começa o ano novo zodiacal, na entrada de Áries, eles faziam uma grande festa. A grande festa da transformação interna, da mudança, do renascimento. Eles sabiam que, como as coisas são cíclicas, nada morre, apenas se transformam. Vivenciam novos ciclos. E, portanto, era possível fazer certas renovações em vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Renovações em vida. E aproveitavam todos os instantes. Falei desse instante do ano novo zodiacal, mas também havia um instante de uma lua nova, quando começaria todo um processo de iluminação. Quando o homem começa a dividir os dias em semanas, o domingo como o primeiro dia, aquele que traz em si toda a esperança de uma semana profícua, cheia de atividade. E eles realizavam rituais, marcando estes momentos, procurando, de alguma forma, forçar o primeiro princípio, que é o princípio mental, para que, aproveitando o princípio do ciclo, o princípio do movimento
e o princípio da polaridade, provocar todas as modificações que julgavam necessárias e importantes em suas vidas. Eu atendo muita gente. Muitas pessoas me procuram em momentos dramáticos de suas vidas, buscando soluções, buscando talvez um conselho, um toque mágico, algo que, de alguma forma, possa impulsionar a vida destas pessoas para um universo melhor. E é preciso primeiro entender bem onde estão os problemas, quais são eles e qual é a renovação que eu quero ter. É este um trabalho que faço com as pessoas, para que primeiro elas reconheçam onde está o problema e depois como fazer a energia deste problema se transmutar em solução, mas ela precisa saber qual é a solução. Você, nesse momento, fazendo um exercício de renovação, de renascimento, gostaria que você agora pensasse se existem aspectos ou condições nesta vida que você está levando agora com as quais não está bem satisfeito. Eu sei que existem muitos aspectos, muitas condições em sua vida agora com as quais você está bem satisfeito. Porém, talvez, já que você está fazendo esse exercício, existam outros que lhe desagradem, que cheguem mesmo a incomodar você profundamente. Por exemplo, o Godofredo. Ele estava muito satisfeito com a família que ele tinha, com os filhos que ele amava muito, a esposa tão querida, Dona Maricota. Godofredo e Maricota eram vistos no prédio com muitos sorrisos. As pessoas ficavam felizes de ver aquele casal tão harmonioso, aqueles filhos maravilhosos, estavam todos muito bem. Porém, o Godofredo estava muito insatisfeito com o tipo de trabalho que praticava e muito preocupado com a sua condição financeira. Faltava dinheiro em sua bolsa. Então, ele não quer saber de renascer para a família está ótimo. Ele precisa renascer para as condições financeiras. Pense você. Existe algum aspecto em sua vida para o qual você gostaria de renascer? Pense com calma, sem pressa. Pode ser de nível sentimental, social, profissional, financeiro, esportivo, de saúde, não sei. Algo em sua vida não vai bem e você gostaria de renascer para um novo destino? Qual destino? Eu vou parar de falar agora um pouco. Você vai desligar o som, vai meditar sobre este assunto, vai escrever para qual aspecto de sua vida você gostaria de renascer. Depois, você vai pensar como seria este renascimento. Para que seria este renascimento? Você tem que criar uma imagem clara, visível, de como quer a sua vida depois do renascimento. Não importa como vai acontecer, importa apenas a imagem clara. Coloque nesta imagem você feliz, saudável, muito contente com o renascimento que ocorreu em sua vida. E seria bom você deixar por escrito a descrição desta imagem positiva posterior ao renascimento. Então agora desligue o som e depois que você tiver meditado, escrito, volte aqui para que possamos continuar com este treinamento.